Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Que nós estamos estudando o livro dos Salmos. Chegamos à nossa lição de número 7, com o tema Os Salmos Sapienciais, parte 1. Nesse nosso estudo, nós temos a leitura bíblica dos Salmos de número 1, e eu vou deixar para fazer a leitura no nosso tópico primeiro, que está baseado exatamente nesse salmo. No nosso texto áureo, nós temos os Salmos de número 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como nosso costume, nós temos um sumário para a nossa lição, com uma introdução. Vamos fazer o desenvolvimento da lição em 3 tópicos. O primeiro, a verdadeira felicidade está na lei do Senhor, baseado então nos Salmos de número 1. O segundo tópico, a perfeição da lei do Senhor, baseado no Salmo 19. E o terceiro tópico, as riquezas da lei do Senhor, baseada nos Salmos de número 119. E, por fim, a nossa conclusão. Em nossa introdução, nós lemos: relacionado com os outros salmos de caráter sapiencial, os Salmos de número 1, 19 e 119 se destacam por tratarem da lei do Senhor, isto é, da palavra de Deus, não apenas em seu aspecto legal ou mosaico, mas no seu aspecto mais amplo de revelação da vontade de Deus para o seu povo. E, portanto, como a única fonte da verdadeira sabedoria. No primeiro salmo, fala-se sobre a meditação na lei como o distintivo do fiel. No número 19, a lei é louvada pela sua perfeição. E no 119, o mais extenso de todos os salmos, o salmista reflete sobre os mais diversos aspectos da relação ou atitude do fiel para com a lei do Senhor. Aqui está então a nossa introdução. Só chamar a atenção dos irmãos para um detalhe aí dos Salmos de número 1, como sendo um distintivo do fiel. Isso aqui já destaque aí na sua lição, você que é professor da escola bíblica dominical, o diferencial do fiel dentro da sociedade em que estamos aí inseridos. Realmente os Salmos de número 1, ele realmente, se nós vivermos na prática esse salmo, nós teremos aí essa diferença entre as demais pessoas que não têm o seu prazer na lei do Senhor. E no Salmo 19, a perfeição. O salmista se ocupa em observar a perfeição da obra de Deus e como as leis de Deus, elas estão presentes tanto na criação
como também na vida do ser humano na face dessa terra. E por fim, o Salmo 119, abordando aí vários aspectos da nossa vida prática quanto cristãos aqui na face dessa terra. Fazendo a leitura, então, do nosso Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No nosso primeiro tópico, portanto, a verdadeira felicidade está na lei do Senhor. Nesse primeiro salmo, o poeta sagrado nos ensina a não nos deixarmos enganar pela aparência daqueles que vivem alienados do Senhor, pois, embora seu modo de vida pareça tranquilo e convidativo, entre aspas aí, ao coração natural do homem, eles são nada menos que ímpios, não amam a Deus, pecadores, desobedecem a Deus e escarnecedores, zombam de Deus. Como poderia o homem ser bem-aventurado, ou seja, feliz, seguindo conselhos onde não há sabedoria, caminhos onde não há obediência e atividades sociais onde não há lembrança ou consideração daqueles que criou todas as coisas e dispensa, segundo a sua providência e misericórdia, tanto aquilo que é necessário para o sustento de nossas vidas, como o excedente que nos proporciona a abundância e nos permite nos alegrarmos nesta vida debaixo do sol? Fica aqui então esta pergunta. Na nossa leitura já ficou aí destacado para os irmãos o que realmente significa para nós aí pessoas que são ímpias, ou seja, aquelas que não amam a Deus. Muitas das vezes até conhecedores da verdade, mas que não têm prazer na verdade. Eles não querem saber de agradar ao Senhor. E aí colocado aqui para nós, pecadores, como aqueles que desobedecem a Deus. Escarnecedores, como aqueles que zombam de Deus. Olha só. E ímpios, realmente, aqueles que não amam a Deus. Bem destacado aqui para nós esta colocação do salmista. E a respeito aí da bem-aventurança, ou seja, é ser feliz. A única forma, então, do homem alcançar realmente a verdadeira felicidade é andando conforme a vontade de Deus. E para andar conforme a vontade de Deus, o homem tem que, primeiro, conhecer essa vontade. E como que ele vai conhecer a vontade de Deus? Através da sua palavra, a palavra de Deus. Então, meditando nela de dia e de noite, tendo prazer nesta palavra. E segundo, é colocar então em prática aquilo que passou a conhecer. Porque de nada adianta saber a verdade e não colocá-la em prática. E aí, quando nós não fazemos assim, agimos o contrário, portanto, nós estamos desprezando aquele que tem nos proporcionado todos os meios para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos bem-aventurados
na face dessa terra. Ainda, em relação aos Salmos de número 1, não é feliz aquele que se deixa enganar pela aparência de felicidade do mundo, que não conhece a Deus, mas é verdadeiramente feliz aquele que busca conselho, que segue o caminho e que se entretém na lei do Senhor. Está escrito no Salmo, no verso de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E daí nós podemos também fazer uma comparação com a primeira carta de João, capítulo 2, o verso 15 e o verso de número 17. Daqui a pouquinho eu faço essa leitura com vocês. Vou terminar a leitura do parágrafo e nós fazemos a leitura da referência bíblica. Em outras palavras, é como se o salmista dissesse que tudo aquilo que poderíamos, enganados, buscar em homens que não conhecem a Deus, encontramos verdadeira e unicamente no Senhor, que nos provê uma lei, isto é, um conselho a ser seguido, um caminho a ser trilhado e uma roda na qual nós devemos nos demorar sentados. Onde? Meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, a fim de compreendermos o seu sentido profundo e suas aplicações em todos os aspectos de nossa vida. Isto aqui é o significado de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ninguém vai ficar com a Bíblia aberta e lendo 24 horas por dia. Se fizer isso, não há problema nenhum. Na realidade, só vai haver benefício. Porém, a ideia aqui é sempre que nós formos tomar algum tipo de decisão, nós sempre nos lembrarmos da lei do Senhor. Então, nos momentos que nós passamos em leitura, nos momentos que nós passamos nos estudos bíblicos, como a EBD, por exemplo, ouvindo pregações expositivas da palavra de Deus, daí nós vamos trazer a lembrança, nós vamos sempre procurar saber se aquilo que nós vamos fazer, aquela rodinha onde nós estamos conversando, né, com rodinhas de amigos, de conhecidos, enfim, ou lugares que estamos marcados para ir, se aquilo convém realmente estar, ou nesse lugar convém estar, se agrada a Deus, se realmente glorifica o nome do Senhor. E daí nós trazemos à memória a palavra do Senhor, nosso Deus, e aqui está compreendido, então, essa ideia que nós falamos de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Fazendo a leitura da carta de João, nessa referência apontada para nós do capítulo 2 e a partir do verso 15 e até o 17, nós lemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nós temos a essência também dos Salmos de número 1, que faz a comparação aí com aquele que medita na palavra e tem o prazer em praticar, com aquele que tem o prazer nas coisas dessa terra, nas coisas que são visíveis, sempre lembrando que as coisas invisíveis, como disse Paulo, elas são eternas, mas as visíveis, elas são temporais. E aqui João, ele vem corroborar com esta ideia, dizendo que é aquele que ama o mundo. E o que existe no mundo que nós devemos nos afastar dela? Bem, a concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo carnal excessivo, pois todos os homens têm desejos carnais e que alguns deles são até essenciais, vitais. Porém, não pode haver aqui, como está escrito, o desejo desenfreado, um desejo excessivo, incontrolável, ao ponto até
de virar um vício, uma dependência daquilo. Bem, aí no caso, nós estaríamos vivendo como o mundo vive. Esta é uma característica do mundo, concupiscências. E aí João aponta como algumas delas, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, né? Tudo aquilo que o olho vê, deseja e quer alcançar, vai acabar acontecendo como lá no Jardim do Éden. Quantas coisas nós poderíamos aqui comentar a respeito disso. A palavra de Deus verdadeiramente é uma luz para os nossos caminhos, porque meditando nela, nós temos exemplos de pessoas que no passado realmente desagradaram a Deus. E assim nós podemos nos desviar desse caminho. E essas concupiscências apontadas aqui por João, ele diz que isto não é do Pai. Ela pertence ao mundo. E todas estas concupiscências hão de passar. E aqueles que têm prazer nelas passarão também junto. Ao contrário, a palavra de Deus permanece para sempre. E aquele que está cheio da palavra de Deus, consequentemente, também vão permanecer. Então aqui está o alerta para nós a respeito da meditação, da importância de se meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ainda mais um parágrafo, segue-se então uma comparação entre a aparente alegria do ímpio, no sentido geral, e que inclui as demais usadas no primeiro verso, e a verdadeira felicidade do justo. É exatamente isso aqui que o salmista está fazendo, essa comparação entre uma alegria do ímpio, passageira, e a alegria do justo. Esta é duradoura, esta é permanente. Então a ilustração, ela é muito vívida e evocativa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, ela faz com que nós possamos trazer a nossa memória e fazer uma comparação bem clara, tá bom? Então, da forma que o salmista coloca aqui, dispensa até muitas explicações e comentários, porque realmente é vívida e evocativa. O justo, ele é feliz porque na lei do Senhor ele encontra tudo de que precisa para prosperar em seus caminhos e obedecendo à vontade de Deus. Ele estará então vivendo de acordo com o verdadeiro propósito da sua existência. Esta felicidade de modo algum poderia ser tirada dele e perseverar nesse caminho até o fim, ou se ele perseverar aí nesse caminho até o fim. É lei. A lei do Senhor ele estabeleceu e ela realmente vai funcionar. No outro tópico a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Mas observe, se existe uma lei ali estabelecida e ela vai reger todo o sistema, assim também a vida humana. Daqui a pouco eu aponto como que as leis da natureza regem a mesma e funcionam perfeitamente, funcionam muito bem. A lei do Senhor quanto à nossa vida aqui na terra, quanto homens, a mesma coisa. Se você viver de acordo com essas leis de Deus, você vai ter um resultado. Agora, se você desprezar essas leis de Deus, outro resultado. E daí, então, haverá diferença daquele que tem o prazer na lei do Senhor e daquele que não tem. E o justo, ele vai colher o quê? O justo vai colher felicidade. Enquanto que o ímpio, ele vai colher outro tipo de fruto no final do seu caminho. O ímpio, por sua vez, ele é comparado à moinha, ou seja, a casca dos grãos debulhados na eira que é levada pelo vento. A felicidade dos ímpios pode ser aparente e de início até mais, entre aspas, atrativa, ao passo que a do justo se deriva da obediência, da perseverança e paciência, que são contrários à natureza humana decaída. Mas tal felicidade rapidamente se esvai.
trocando de foco, porque está baseada em coisas que passam e se acabam, e não no que é eterno, isto é, na lei do Senhor. O ímpio não se apercebe da transitoriedade das suas alegrias e descobrirá, para sua desgraça, que até o que parece ter, um dia lhe será tirado de uma vez por todas, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. Então, da leitura que aqui nós fizemos, qual que é o essencial? É saber que a vida do ímpio, ela tem uma aparente felicidade, tá? E uma vida, às vezes, que se destaca e muitas vezes até invejada pelos outros. Porém, olha, efêmera. Agora, o justo, ele parece ter muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas é que essa felicidade do justo, ela vem de uma forma bem gradativa, pela obediência, também pela perseverança e pela paciência. E isso aqui vai dando condições para que esta felicidade, ela não seja somente um mês, somente um ano. Ela vai aumentando gradativamente e vai ser duradoura ao ponto de ser eterna. Por quê? Porque ela está baseada não nas coisas do mundo, que, como já dissemos, passageira, mas na palavra de Deus, que é eterna. Quanto a essa felicidade aparente dos ímpios, vamos ler os Salmos de número 37. É um Salmos bastante conhecido de cada um de nós também. Graças a Deus por isso. Quisera poder falar que qualquer texto lido aqui seja do nosso conhecimento. Isso é muito bom, né? Sinal que realmente estamos lendo e meditando na palavra do Senhor. Salmos de número 37, a referência apontada para nós aí, inicia-se no verso de número 9 e nós lemos até o verso de número 11. Porque os malfeitores, eles serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e os ímpios não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Pois bem, o Salmo 37 também fazendo esta comparação. Lá no verso 1, ele se inicia: não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Passando lá para o verso de número 35 e também o 36, viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Aqui está a situação daquele que é ímpio, daquele que muitas vezes é conhecedor da palavra de Deus e não tem prazer em colocar em prática. Veja que o salmista ele fala de ímpio, ele fala de pecadores e ele fala de escarnecedores. Tudo bem? Então preste atenção. Ímpio aqui é aquele que, embora conhecedor da palavra, ele não é praticante, ele não tem prazer em praticar, em viver a verdade do Senhor. Então tomemos muito cuidado, fica o alerta, que muitas das vezes é possível encontrar pessoas dentro de igrejas que conhecem a verdade e não estão praticando. Então tome cuidado com isso aqui, porque já aprendemos então qual vai ser o destino dele, tá certo? Agora, pecadores são aqueles que não conhecem mesmo a Deus e nem querem conhecer. Preferem aí viver no seu erro.
Passando para o nosso segundo tópico dessa lição de número 7, os salmos sapienciais. Agora nós vamos falar do Salmo 19 e o nosso subtítulo, a perfeição da lei do Senhor. Eu quero fazer a leitura desses salmos de número 19, não de todo ele, mas aqui, nesse momento, eu quero ler a partir do verso de número 7. E o texto diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Feita essa leitura, nós vamos ler o nosso parágrafo da seguinte forma: neste salmo, o propósito de Davi é exaltar as perfeições de Deus, tanto na criação, que revela a sua glória, como na lei, que revela a sua justiça, bondade e graça para com aqueles que o temem. Na primeira parte, verso 1 até o verso 6, o salmista nos convida a contemplar, deslumbrados, o firmamento, o seu exército, que no seu conjunto refletem, ainda que em miniatura, a glória do Criador. A ordem e constância dos fenômenos estelares que se sucedem no céu, seja o nascer e o pôr do sol, seja o movimento das estrelas e constelações, testemunho sem palavras que todos foram criados com sabedoria, ordem e propósito. Os benefícios que os seres viventes derivam da influência desses astros, como o calor do sol aqui citado, por sua vez ilustram a bondade e a misericórdia de Deus para com a criação na terra, especialmente o homem. Aqui está, para que nós possamos meditar e observar a lei do Senhor. E aqui nós vamos falar, por exemplo, da lei da natureza, ou a lei do universo, como queiram chamar, mas não deixa de ser uma lei estabelecida pelo Deus Criador. E aqui eu quero observar o seguinte aspecto: se todas as coisas criadas, elas são regidas por lei que o Senhor estabeleceu, e como elas funcionam perfeitamente, todo o sistema do universo. E às vezes, ao estudar a relação do Sol para com a Terra e os seres vivos que aqui existem, que Deus estabeleceu, que coisa extraordinária que nós aprendemos. Como o calor do Sol, né? Os raios solares, eles alcançam aqui a Terra e realmente mantêm a vida aqui neste lugar. E tudo isso feito por uma lei que Deus estabeleceu. Não tem como quebrar. Elas funcionam dia após dia. E nós deveríamos olhar, sim, para as coisas criadas, assim como o salmista, ele olhou e mesmo naquela ocasião, não tendo o conhecimento técnico que nós temos hoje, ele, pela graça de Deus, ele já entendeu que tudo estava sendo ordenado pelo o poder da lei de Deus. E assim funcionam. E daí segue-se uma lista de como que Deus ele faz funcionar. Então Deus,
Ele não fica dia após dia determinando, fazendo, acontecendo, não. O Senhor, desde lá do princípio, ele já ordenou. E o poder da sua lei, o poder da sua palavra, então já começa a reger todo o universo e está funcionando. Não existe falha no sistema de Deus. Agora, nos voltamos para os benefícios que isso traz para a vida humana na Terra. Então, um sistema que funciona e rege a vida humana. E tudo isso é ordenado pelo Senhor nosso Deus. Lei que nós observamos no universo, observamos nas coisas criadas. E daí segue-se alguns versículos para nós lermos, por exemplo, em Atos, capítulo 14, que ali está escrito que Deus ele ordenou a vida onde? Aqui na terra. Embora os homens procurem vidas em outros lugares, mas nós sabemos que a vida está aqui na terra. Romanos capítulo 1 também, Salmos de número 8. Aí depois fica para leitura para os irmãos aí no momento oportuno. Mas no nosso segundo parágrafo desse tópico a respeito da perfeição da lei do Senhor, a partir do testemunho da criação, o salmista facilmente passa a contemplação da glória e bondade de Deus manifestas na sua lei, versos 7 até 11, lido por mim. Embora possa ser conhecido em seu poder, providência e divindade através de coisas que estão criadas, aprove a Deus conceder ao homem uma revelação de si mesmo através da palavra escrita. E essa revelação, ao contrário do testemunho da criação, é perfeita, pois se a primeira foi corrompida pela queda, no sentido de que o homem perdeu sua capacidade de discernir e instruir-se através do testemunho natural, a lei de Deus é eficaz para refrigerar a alma, isto é, para convertê-la, e fiel para que até os mais simples e ignorantes, sobre tudo o mais, aprendam e vivam em obediência à sua vontade, tornando-se verdadeiramente sábios. Olha só, então o homem, por mais simples que seja, e ele não tem o conhecimento tão profundo das coisas criadas, como que funcionam as leis da natureza. Agora, esta lei, a palavra de Deus, ela tem o poder para refrigerar a nossa alma. Então o Senhor, em primeiro momento, deixou as leis da natureza para que observássemos. Bem, pela queda do homem, o homem perde esse discernimento. Mas, na sua misericórdia e graça, Deus nos deu a revelação da sua vontade pela sua palavra. E mais, Ele colocou isso dentro de nós. Isso está lá no texto do profeta Ezequiel, que o Senhor Deus disse que tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. E daí colocaria as suas leis dentro de nós. E a partir daí, nós passaríamos a conhecê-lo melhor e a ter o prazer em obedecer a estas leis. Eu vou retomar a ideia do sistema aqui no universo. Eles são regidos pela lei de Deus e funcionam perfeitamente, né? Dia e noite, isso não falha. As estações do ano também seguem-se. Período de semeadura, período de colheita, tudo está funcionando, correto? De acordo com as leis do Senhor. Agora, olha a graça que o Senhor nos deu de colocar dentro de nós as suas leis. Então nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados e nós devemos valorizar demais esta palavra que o Senhor tem nos dado, porque realmente a palavra do Senhor, a lei de Deus, ela refrigera a nossa alma e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Deus não precisa dia após dia ficar também determinando, aconteça. Não, se o homem viver de acordo com essas leis, de acordo com aquilo que Deus determinou para nós,
as bênçãos do Senhor, elas vão nos alcançar dia após dia, naturalmente, viu? Naturalmente. Deus, ele é conhecedor daquilo que nós precisamos, e isso vai ocorrer nas nossas vidas. Pode ficar tranquilo. Qual deve ser a nossa preocupação? Em andar conforme a palavra de Deus. Ainda neste parágrafo, ao contrário dos caminhos sinuosos e incertos daqueles que seguem sua própria vontade, a lei de Deus é reta, porque nela nós temos revelado tanto a vontade do Criador como as consequências de se obedecer. E daí podemos derivar verdadeira alegria na medida que podemos viver de tal modo a ter uma consciência tranquila diante do Criador. Por outro lado, ao contrário da religiosidade humana, o temor do Senhor é puro e seus juízos verdadeiros e justos. E assim o salmista conclui, exaltando a lei de Deus como devendo ser de valor inestimável para aqueles que a amam ou amam a Deus, tal como ouro fino, e fonte de prazer e satisfação inesgotável, tal como o mel e o licor dos favos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando se adquire a sabedoria, você vai ter todas as outras coisas com você. É por isso que os homens no passado, eles realmente descobriram isso e amaram a lei de Deus e se apegaram a ela, porque aqui está a fonte inesgotável de todas as bênçãos do Senhor. É lamentável que o homem, ele cheio de vazio, colocar melhor a expressão, com um grande vazio dentro de si, e ele fica à procura de coisas para lhe suprir essas necessidades que ele tem, e ele não se apegue àquele que é a fonte de tudo, que é Cristo Jesus e que é a própria palavra de Deus. Aqui está. Então, se nós vivermos esta palavra, e olha esse livro, nós temos preocupação de leitura e meditação, a nossa vida, ela seria muito mais satisfatória, muito mais prazerosa, e nós receberíamos do Senhor a porção de cada dia, como está escrito aqui. E é a forma que Jesus quer que nós vivamos, sem solicitude, sem preocupação com dias de amanhã, pois tudo já está determinado. Pelo quê? Pela lei de Deus. Vai funcionar. A lei de Deus continua funcionando. Mas o homem quer viver de acordo com essa lei? O homem quer viver na lei de Deus? Não. Muitas das vezes o homem quer viver a parte dela. Pois bem, então não vai poder usufruir dos bons frutos, resultados que esta lei ela já tem em si mesma para nós. Agora, você que está estudando, você que está lendo, você que vai ensinar, professor, transmita essa mensagem para que as pessoas deixem de ficar preocupadas com as coisas terrenas e se volte para a fonte, viu? Transbordante, que é a palavra de Deus. E como está no nosso tópico, ela é perfeita, a perfeição da lei do Senhor. Terceiro tópico, as riquezas da lei do Senhor, agora baseado nos Salmos de número 119. Leio? Não, né? Não vou ler. É longo, é muito longo. Mas o nosso terceiro tópico diz assim: devido à extensão e variedade de temas relacionados à observância da lei de Deus, implicados neste salmo, o 119, propomos então estudá-lo textualmente na próxima lição. No presente tópico, queremos apenas ressaltar a importância que esta composição, por ser a mais extensa e mais elaborada de todo o saltério, dá à palavra de Deus. A começar pelo fato de que aqui ela é denotada sob vários nomes: lei, testemunhos,
preceitos, caminhos, juízos, mandamentos, estatutos, justiça e palavra propriamente dita aí, o que indica a abrangência e os desdobramentos da revelação divina sobre diversos aspectos da vida. Ao mesmo tempo em que é um salmo que exorta os fiéis de todas as idades sobre as mais diversas circunstâncias a acudirem para a palavra em busca da satisfação das necessidades de suas almas. Também é uma composição pessoal onde o salmista expressa sua mais profunda e sincera afeição pela palavra, como pelo próprio Deus. De fato, a palavra aqui é exaltada, amada, buscada e adorada como o próprio Deus. Aqui está. Eu não vou nesse tópico também me estender, porque, como já lido, a próxima lição, a de número 8, nós vamos trabalhar então mais textualmente com os Salmos de número 119, ainda que de forma resumida. O Salmo 19 daria com certeza um trimestre só para ele. Mas fica aqui para nós as observações e como que o salmista, ele, no Salmo 119, ele realmente exalta a palavra de Deus. Que nós saiamos destas aulas, ou desta aula aqui, principalmente, irmãos, com essa preocupação de maior leitura, de uma maior meditação, de colocar em prática, porque as bênçãos do Senhor, elas são consequências da observação, do guardar dessas leis preciosas, conforme aqui nós lemos. E daí como que é tratado toda essa lei como testemunho e já lido preceitos e caminhos aqui. E toda a nossa vida, a palavra de Deus não é só para a igreja, a palavra de Deus não é só para a IBD, não, para os momentos de estudo. Ali é para que nós possamos aprender, sermos exortados, orientados. Ela vai ser colocada em prática no dia a dia, lá no contexto de família, sociedade, lá no trabalho, na escola, lá que nós vamos realmente pensar sobre, trazer a lembrança, colocar em prática aquilo que nós aprendemos e daí receber os frutos. Só para finalizar aqui esta ideia, preste atenção, a lei ela está aí e ela vai funcionar, tá certo? Então, se andarmos conforme a lei, nós teremos a colheita de um determinado tipo de fruto. Se andarmos à parte da lei, então outro tipo de fruto vamos colher. Fica o alerta para nós, fica a exortação. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser uma pessoa feliz? Ande na lei do Senhor. Do contrário, olhe só, não é que Deus vai amaldiçoar, não é que Deus vai pesar a mão, não, é que você está à parte da lei, onde está a fonte da bênção. Então é você que está escolhendo viver longe da lei de Deus. Daí você não vai ser beneficiado por ela. Então, pensemos a respeito disso. Na nossa conclusão, os Salmos de número 1, 19 e 119 são os mais representativos dos salmos sapienciais, pois exaltam a lei de Deus e estabelecem como fundamento e a fonte mesma daquela sabedoria que orienta nossos pensamentos e nossas ações a um viver de acordo com a vontade divina. Você quer viver as bênçãos de Deus? Você quer viver a graça de Deus? Não tem como fazer isto à parte de uma meditação, de um estudo, de ouvir uma boa pregação, uma pregação expositiva. Não tem como. Então, você precisa disso. Todo cristão precisa, necessita dos momentos de estudos bíblicos, de pregações expositivas, para saber o que realmente tem que viver. E aí, colocando em prática, você realmente vai ser uma pessoa bem-aventurada. Assim, passamos pelo sumário da nossa lição de número 7,
os salmos sapienciais, primeira parte, com o primeiro tópico, a verdadeira felicidade está na lei do Senhor, Salmos 1, a perfeição da lei do Senhor, no Salmos 19, e terceiro, as riquezas da lei do Senhor, nos Salmos de número 119. O nosso texto áureo, sugerido aí para nós, está no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Encerramos aqui, então, a nossa aula. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E até a próxima lição, a de número 8. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br
Hora da decisão, tudo junto, sem acento.